Por ser o último da temporada, além de falar desse episódio, nesse vídeo eu também vou falar um pouco sobre a temporada como um todo. E para quem está acompanhando as nossas lives lá no Instagram, que a gente está fazendo semanalmente com o pessoal do Oficina Geek, essa semana vai ser de novo na terça-feira, às 7 horas da noite, com o Guilherme Pim, que também faz parte do 16mm. E aí a gente vai abordar também, além do episódio, a temporada em um contexto geral. Bom, antes de mais nada, eu peço que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam da temporada, porque como eu sempre digo, a minha opinião não é a opinião certa nem nada do tipo, é apenas a minha opinião que eu tento embasar ela aqui. Quem tá assistindo os vídeos desde o começo da temporada, viu que no começo da temporada eu gostei dos episódios, eu elogiei bastante a construção do mundo, a construção desse universo, muitos desses conceitos, a questão do Rehoboam, do livre-arbítrio, como eles trabalham de uma forma até um pouco diferente nessa temporada do que nas outras, mas eu sempre falei, não adianta você construir um universo, você construir conceitos legais, se você não souber contar uma história, ou não souber qual história você quer contar. E é aí que a série começa a se perder a partir ali do quarto, quinto episódio, que é quando começa a chegar a hora de entregar algumas das respostas. E a cada momento que as respostas começam a ser entregues, parece que é uma mais decepcionante do que a outra. Esse episódio acho que foi o ápice disso pra mim. Quando chega aquele momento que era pra ser grandioso e você olha e fala, sério? Era isso desde o começo? Então eu vou abordar um pouco disso aqui, desse episódio, mas também vou levantar primeiro algumas questões da temporada. Uma das coisas que me incomoda é muito o arco dos personagens. Se a gente olhar o arco dos personagens nessa temporada, o que a Dolores evoluiu? O que a Maeve evoluiu? O que o William mudou? Na verdade, o William é o que tem a mudança mais drástica, mas não é uma evolução de arco, é simplesmente ele socando uma informação do passado dele que surge do nada e, na minha opinião, atrapalha o arco do personagem que tinha sido tão bem construído nas outras temporadas. A própria personagem da Charlotte com a Dolores ali, que parecia a personagem mais complexa e interessante, ela tem uma virada que vem basicamente do nada. O Serac mesmo, que a série promete e no final entrega aquilo que a gente já sabia desde o primeiro episódio, que ele era comandado pelo Rehoboam. Então, até nesses momentos quando a série quer entregar as coisas que era para ser grandiosas e que nas outras temporadas funcionavam muito bem, que a gente ficava, nossa, não acredito que era isso, nessa temporada parece que todas as respostas a gente já tinha previsto há pelo menos 3 episódios antes. Pelo menos no final, o Caleb e o Bernard, eles têm um propósito maior. Não que eu goste tanto desse propósito deles. O do Bernard sim, o do Bernard eu acho bastante interessante, essa questão da Dolores não confiar nem nela mesma. Era um dos debates interessantes que a série propunha, e aí finalmente, apesar do Bernard não fazer basicamente nada durante toda a temporada, pelo menos no final ele ganha um propósito maior e eu acho que faz sentido aqui. O Caleb, ele até tem um propósito que é colocado aos 45 do segundo tempo, que surge do nada, a questão dele liderar porque ele é um cara que sabe tomar decisões. Mas por que isso não foi apresentado durante a série antes? Por que não foi apresentado durante a temporada? Por que a gente não viu o Caleb tomando decisões? É assim que você tem que construir um personagem. Não aos 45 do segundo tempo você enfia uma informação do nada com um flashback mostrando que em tal momento ele tomou uma decisão no Parque 5 e a Dolores viu e por isso ela escolheu ele. Isso é muito fraco do ponto de vista de roteiro. Na verdade, o roteiro dessa temporada é o grande problema. A gente tem a produção grandiosa, como sempre, um bom design de produção, que faz sentido com todos os conceitos que o universo está apresentando. A gente tem até boas sequências de ação, mas até nessas sequências de ação, muitas delas faltam um pouco de emoção, falta um pouco de propósito. Então eu volto mais uma vez ao episódio passado, quando a gente tem o Maeve versus Dolores ali, que em pouco agrega para a história. Na verdade não muda nada, as duas voltam nesse episódio exatamente iguais elas estavam antes daquela luta e vão lutar de novo. Então, até nesse sentido, quando você tem uma cena de ação, você pelo menos tem que avançar de um ponto A a um ponto B. E até nesse sentido, em muitos momentos, tem algumas boas cenas de ação, é verdade, mas em muitos momentos a série, nesse sentido, ela só colocava ação para parecer que ela queria se tornar mais divertida, ou com esse propósito maior da temporada.
que se a gente olha a temporada como um todo, é uma temporada muito simples, é uma temporada muito óbvia, é uma temporada que poderia ter sido resumida tranquilamente em um filme de 2 horas e meia. Não tem tantas coisas aqui, as viradas não são tão grandes, não tem consequência. Então são muitas cenas colocadas durante a temporada que essas cenas entram, elas saem e elas pouco influenciam na história. Então, se a gente cortar tudo isso, eu falo com tranquilidade que essa temporada ela funcionaria melhor em um filme de 2 horas e meia. Mas como eu venho dizendo há alguns episódios, tudo isso é um propósito maior da HBO de querer tornar essa a grande série da HBO, a série que vai substituir Game of Thrones, a série que vai ser a mais popular do momento. Mas será que isso funciona? Será que isso não é um tiro no pé? Porque a gente está falando de uma série que é bastante restritiva nas suas 2 primeiras temporadas, é uma série mais filosófica, é uma série que vai por caminhos que a gente não está esperando e é uma série de ficção científica acima de tudo. Você vai tentar fazer uma transição aqui, o problema não é ter a ação, mas é a série perder a sua identidade. Eu vi muita gente comentando nos outros vídeos falando, ah não, mas agora eu tô gostando, porque tem que parar com essa filosofia, tem que parar com a ficção científica e tem que virar uma série de ação mesmo. Bom, se você não gosta de ficção científica, se você não quer esse lado mais filosófico de refletir, talvez a série de Westworld não era uma série pra você. E esse é o problema, quando você quer trazer um reboot da série, você quer, não um reboot completo, porque a gente continua tendo os mesmos personagens, a gente continua tendo alguns conceitos parecidos, mas um reboot no gênero que você vai abordar e em como você vai abordar essa narrativa. Então, pra mim, esse foi o maior problema. Pra você gostar dessa temporada, você tem que aceitar que essa é praticamente uma série diferente das 2 outras temporadas. E eu digo isso sendo uma pessoa que não gostei muito da segunda temporada. Não gostei de como ela quer ser mais complexa do que ela realmente era. Mas ainda assim, é uma série que perde completamente a identidade na minha visão. Mas então vamos falar um pouco mais do episódio em si, que ele abre com algumas cenas lá que vão meio que se intercalando, mostrando muitas coisas que já tinham aparecido na temporada, e depois da abertura vem a Dolores com aquela cena que parece uma memória dela, com ela praticamente explicando toda a trajetória dela, e aí vem mais um problema dessa temporada, parece que ela quer explicar tudo da forma mais simples possível. Em seguida, a gente vê a cena do William ali com o Bernard e com o Stubbs, que terminou no outro episódio como se fosse uma grande cena ali, ela é resolvida da forma mais tosca possível, com um diálogo que chega a ser irritante a forma como esse diálogo parece de um filme B. E o que mais me incomoda é que são grandes atores, como o Ed Harris, como o Jeffrey Wright, falando um diálogo que dói no ouvido. E a gente vê ali o Stubbs tomando um tiro, então mais uma questão, por que o Stubbs está na série, o que ele agregou para essa temporada? Basicamente nada. O William, a gente não vê ele depois disso, só vai ver ele na cena pós-crédito, quando ele volta a ser o Homem de Preto para morrer e para mostrar que ele sempre foi aquela pessoa má dos parques. Sério mesmo? Será que isso não estraga tudo que a gente viu nas outras temporadas? Mas tudo bem. E o Bernard, ele também só vai surgir depois, que aí sim eu achei legal trazer de volta a questão do Arnold, trazer de volta um sentido pro Bernard, e agora o Bernard ele ganha uma nova função na história. Eu acho que esse arco do Bernard, apesar de eu não gostar de toda a construção durante a temporada, o fechamento dele eu achei bem interessante. E a partir disso vai ser uma sequência de cenas da rebelião, uma sequência de cena para esse afunilamento que a gente já esperava desde o começo, essa luta da Maeve junto com o Serac contra o Caleb e a Dolores, e aí a Dolores vai contratar um monte de capanga, o Serac vai ter os capangas dele, e vai ter mais uma vez a luta Maeve-Dolores, como eu já tinha dito, que aqui sim, pelo menos vai ter um propósito narrativo, ela vai sair de um lugar e vai para outro lugar, e apesar da forma como a Dolores ser capturada, com a Charlotte do nada adquirindo poderes ali. Expliquem embaixo se vocês entenderam isso melhor, como a Charlotte tem todo esse controle, se tem alguma coisa a ver com o backup que ela fez dos hosts no outro episódio. Eu sinceramente não peguei muito bem esse controle que surge do nada da Charlotte e ela entra ali e consegue fazer a Dolores parar. E nesse momento também tem uma fala da Dolores que era para ser uma fala grandiosa, era pra gente olhar e falar, nossa, então esse era o propósito dela desde o começo, quando ela vira e fala, vocês são todos cópias minhas porque eu fui a primeira, então blá 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 blá. Enfim,
a gente acha que aquilo é a Dolores mostrando qual é o verdadeiro propósito dela. E aí no final a gente vai ver que essa frase que ela disse antes não faz nenhum sentido. Porque, na verdade, o propósito dela era outro, completamente diferente. Então, por que dessa frase? Não sei também, é mais uma das coisas em Westworld que simplesmente aconteceram nessa temporada e depois de 2 minutos você é obrigado a esquecer ou fingir que não existiu. E aí a gente chega no que era para ser o grande final ali, quando a Dolores é pega, quando o Caleb é pego, quando a Maeve tá ali junto e o Serac, que tem algumas ideias que poderiam ser interessantes se a execução não fosse tão ruim aqui. Mais uma vez, roteiro, a gente tem a Maeve sendo controlada pelo Serac o tempo inteiro, a motivação dela durante toda a temporada não fez nenhum sentido, o único sentido que teria era ela ser controlada pelo Serac, e do nada ela consegue assumir o controle que ela não tinha. Então, do nada, a Dolores consegue entrar no Rehoboam e mudar tudo e dar o acesso para o Caleb. São umas soluções de roteiro que são tão simples, são tão mal escritas, são tão mal construídas, são tão do nada. Então você planta no começo da temporada uma coisa indestrutível, uma coisa quase impossível de ser batida. E aí quando chega no grande momento da série, a resolução é a coisa mais simples possível. Então, como eu disse, essa temporada é uma temporada que começa relativamente bem, construindo muito bem, mas de nada adianta você construir conceito, você construir universo se você não souber resolver esses conceitos, resolver esse universo e também chegar de um ponto A a um ponto B, evoluir os personagens, que pra mim esse é o grande problema da temporada. Mais do que só as resoluções finais, é como a gente chega daquele começo para as resoluções finais. É como os conceitos desse universo, as temáticas que iam ser trabalhadas, elas são apresentadas no começo, a questão do livre-arbítrio, a questão do Rehoboam, e tudo isso vai sendo repetido à exaustão. A gente chega no último episódio da série e os personagens estão falando abertamente sobre livre-arbítrio, algo que a gente já tinha entendido que a série ia trabalhar desde o começo. Então, assim, é um roteiro sem sutileza nenhuma, é um roteiro totalmente expositivo, e expositivo no mau sentido. Parece que é expositivo porque é uma série que agora acha que o público não é capaz de entendê-la e por isso tem que explicitar tudo, e as resoluções são todas que vêm do nada, e isso não é de agora, isso vem acontecendo a temporada inteira. Então é a Dolores que é sempre indestrutível, a Dolores que consegue as coisas muito fáceis, e aqui a gente vai ver o mesmo com Caleb, a gente vai ver o mesmo com a Maeve. E uma pena que, pelo jeito, é a despedida da Evan Rachel Wood da temporada, a que faz a Dolores, que, assim, vai ser uma perda enorme. Ela é a cara da série. Eu gosto muito da Maeve também, apesar de não gostar dela nessa temporada. Eu gosto muito do Bernard. Gostava do William, né? Vamos ver como que vai ser esse William agora que o Real morreu. Mas a Dolores, ela era a cara da série, ela era a personagem mais bem trabalhada desde o começo, e perder ela, eu não sei se o Caleb vai sustentar essa série com o Bernard, com a Maeve. Como eu disse, a Maeve e o Bernard foram personagens que perderam muito espaço nessa temporada, perderam muito desenvolvimento de arco, acabaram ficando presos em 1 ou 2 pontos específicos. E o Caleb é um personagem que teve uma evolução muito pequena, que é basicamente um personagem tentando lembrar do passado dele a temporada inteira. Então, assim, não sei o que vem na próxima temporada de Westworld. É um momento de escutar as críticas, porque eu sei que tem muita gente que gostou, mas também tem muita gente que não gostou. E por isso eu acho um tiro no pé o que eles fizeram. Eu acho que perde boa parte do público raiz da série, boa parte do público raiz também gosta da série, então eu acho que nesse sentido fica dividido, mas eu acho que a HBO não consegue atrair um público novo para essa série como eles pretendiam. Então é hora de ver as críticas, ver o que o público achou e sentar e pensar melhor no futuro da série, pensar melhor no que eles vão fazer daqui para frente. Como eles construíram praticamente um reboot nessa temporada, não é impossível eles sentarem e mudarem a série completamente ou levarem para outros caminhos numa próxima temporada. Pode vir a ser interessante, mas definitivamente a terceira temporada, principalmente a segunda metade dela, não me agradou nem um pouco. Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo ou se vocês discordam de mim, lógico, sempre numa boa, pra gente poder trocar essa ideia, que é sempre muito legal. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, curtam se gostaram e passem no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais,
podcast, o Twitter e também o Instagram, que a gente vai fazer a live nessa terça-feira com o pessoal da Oficina Geek, última live da temporada, foi bem legal esse debate com eles, eu gravei várias com o Marquinhos e essa vai ser a segunda com o Gui aqui do canal. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês gostem da live, por hoje é isso e corta!